Revolução Francesa. De antemão a gente vai estar chamando a atenção aqui para essa palavra revolução, entender melhor essa palavra. Os historiadores entendem que é um processo que vai causar uma profunda transformação em uma sociedade, mudando as pessoas, classes que estão no poder, mudando todo o modo de vida dessa sociedade, as bases dessa sociedade. Isso é chamado de revolução. E nós temos aqui uma revolução muito importante, que é a Revolução Francesa de 1789. Essa revolução é tão importante que a historiografia vai entender como o início da Idade Contemporânea. Ela começa em 1789 e vem até os dias de hoje. A Idade Contemporânea é o tempo que estamos vivendo. Considerada como um dos marcos da história, ela alterou profundamente as bases do poder político e social, conforme eu já falei antes, da França, sob um lema que era liberdade, igualdade e fraternidade. Certo? Antes disso não havia liberdade, nem de longe, igualdade, nem pensar, e fraternidade era impossível, porque a sociedade ela estava dividida em ordens, né? Era uma sociedade estamental. Aqui nós temos a França pré-revolucionária. Forma de governo era a monarquia absolutista, e nós vamos ter aí na pessoa do rei Luís XIV, o mais importante representante desse sistema aí, o famoso Rei Sol, né? Ele se comparava com o Sol porque o Sol está no centro do universo de todos os astros, né? Então ele se considerava assim um representante de Deus na Terra, e ai de quem fosse contra esse representante. Esse cara governou por tanto tempo que chegou a ficar no poder por 72 anos. A estrutura social era profundamente desigual, excluindo a maioria da população. Mas quando eu falo, a sociedade era estamental, né? Estamento quer dizer camadas, e era rigidamente dividida por ordens ou classes. Tinha apenas 3 delas, apenas 3 dessas camadas sociais aí. Nós temos aqui na pirâmide, olha só, a sociedade francesa do antigo regime. Primeiro estado, 0,5%. Essa aqui é a pirâmide mais aceita da época. Primeiro estado, representado pelo clero, aí tinha 0,5% da população francesa. Segundo estado, ou seja, a nobreza, estava com 1,5%. E esse segundo estado aqui, ou nobreza, era dividida entre nobreza de espada e nobreza de toga, né? A nobreza de espada era aqueles nobres que tinham sangue azul, que seus pais eram nobres, seus avós eram nobres, e eles herdavam aí esse direito de nobreza. Essa sociedade, conforme eu já falei, ela era impossível da pessoa subir de uma classe para outra. Se a pessoa tivesse nascido em uma ordem ou em um estado, ela nunca ia ascender socialmente, porque não havia essa mobilidade social. As pessoas que estavam aqui no terceiro estado não podiam passar para o segundo. Então olha só, existia uma forma de passar, era quando um nobre desse estava arruinado, estava devendo muito, não tinha mais condição de se manter, ele vendia o seu direito de nobreza para alguém aqui do terceiro estado, conforme podemos ver aqui, ó, a burguesia estava no terceiro estado. E burguesia é sinônimo de riqueza, né, também. Então esses burgueses aqui, bastante endinheirados, compravam o seu direito de nobreza e passavam a ter influência aqui também nas decisões do rei. Então esse terceiro estado aqui, com 98% da população, representava a maior parte da população e arcava com o pagamento de todos os impostos. O segundo estado era isento, né, de impostos. Eles pagavam apenas o dízimo para o clero, porque eram muito católicos, eram muito religiosos, e pagar esse dízimo era uma condição da pessoa estar garantindo até mesmo uma obediência às escrituras sagradas e estar obedecendo também a Deus, né? Então eles pagavam, o clero, esse dízimo aí. Mas imposto eles não pagavam, imposto e dízimo ficava apenas para o terceiro estado. E é interessante entender aqui que às vezes as pessoas fazem confusão, achar que o terceiro estado aqui era composto apenas de pobre, mas não, eles estavam divididos, burguesia
camponeses, sans-culottes, né? Então tinha aqui grandes empresários da época, né? Tinha industriais, tinham camponeses, tinha bancários, né? Todas essas pessoas estavam aqui. Os pobres de fato eram alguns camponeses aqui que não tinham tanto dinheiro assim. Mas é interessante entender que o terceiro estado era todas essas pessoas aqui, 98% da população francesa. Os sans-culottes eram os artesãos, trabalhadores e até pequenos proprietários que viviam nos arredores de Paris. Recebiam esse nome porque não usavam os elegantes calções que a nobreza vestia. A nobreza vestia um calção que vinha até o joelho, né? E para baixo era uma meia que ficava por cima desse calção aí. E os sans-culottes usavam uma calça conforme essa que dá para ver aqui na imagem. Uma calça de algodão bem grosseira, não era tão chique assim. Mas esses eram os sans-culottes. E aqui nós temos uma representação clássica aqui da sociedade francesa da época. Olha só, nós temos aqui um camponês que representa o terceiro estado. Ele está aqui encurvado, carregando o peso das duas outras classes sociais, que é representada pelo clero, esse religioso aqui, e também pela nobreza. Significa que ele sozinho, ou seja, aqueles 98%, está representado nesse camponês aqui. Essas duas outras figuras são clero e nobreza. Eu fiz aqui uma representação, dá até para ver aqui uma data que foi 2019. Eu estava ministrando uma aula sobre a Revolução Francesa. Eu fiz aqui essa pirâmide, e para os alunos entenderem melhor, e o tempo é pouco também, eu começo desenhando aqui essa pessoa do clero, né, representada por um padre. Aí eles começam a sorrir e acham que eu não sei desenhar. Eu desenho aqui o terceiro estado representado nesse camponês aqui, carregando um enorme fardo na costa, né, nas costas dele, e a nobreza, que ajuda apenas com o dedo, né? Apenas com o dedo. Quando eu faço esse terceiro desenho aqui, às vezes, dependendo do tempo, eu desenho um pouquinho melhor, mais caprichado. E aí eles começam a achar que eu sei desenhar, mas na verdade eu não desenho nada. Isso foi só uma representação aqui, tá certo? Das três classes sociais aqui representadas nessa pirâmide. Além das questões sociais acima apontadas, a França passava por uma grave crise econômica. Essa crise econômica se deu por variados fatores, que a gente colocou eles aqui da seguinte forma: as finanças do Estado estavam prejudicadas desde o governo de Luís XV. Essa situação piorou ainda mais com a derrota na Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra. A Guerra dos 7 Anos foi uma guerra envolvendo vários países, e França e Inglaterra lideraram esse conflito aí, né, um contra o outro. A França saiu muito prejudicada com essa guerra e saiu como grande derrotada, gastou dinheiro demais, chegando a arruinar os cofres públicos, né? E para piorar ainda mais a situação, entrou também numa época de grandes secas, né? Além disso, ao longo da década de 1780, o país foi castigado com más colheitas provocadas por problemas climáticos, ou seja, por seca, né? Então, a situação da França era bem ruim. E como que eles vão resolver isso aqui? Eles têm uma crise. Ficar na crise não é interessante, então eles vão tentar sair dessa crise. Mas sair de que forma? Olha só, aqui nós temos uma somatória de situações aí que vai causar essa Revolução Francesa. A somatória de todas essas coisas aqui vai ser igual a essa revolução. A situação de exploração do terceiro estado, conforme a gente já falou. Ali, com aquela grande crise que teve na França, a solução que eles encontraram não foi se unir, não foi todo mundo trabalhar junto e tentar sair da situação, não. A situação que aqueles 2% da população ali, a solução que eles acharam, foi exatamente aumentar os impostos, que já eram abusivos. Os impostos já eram absurdos, e a saída que eles tinham para conseguir mais dinheiro ainda e não perder o seu privilégio, né? Não tentar, tipo assim, ajudar uns aos outros. Não, eu tenho meu privilégio aqui, eu vou continuar com esse privilégio, eu conquistei isso e não vou abrir mão. E eles pensavam dessa forma, né? Então,
A saída seria aumentar ainda mais os impostos, colocar um peso ainda maior nas costas daquele terceiro estado, né, que vai ser bem ruim. Somando isso daqui, a situação de exploração do terceiro estado, com a grave crise econômica e mais as ideias iluministas eram uma forma, uma corrente de pensamento que fazia a população pensar e se revoltar contra essa exploração. Somando todas essas coisas aí, vai ser igual à Revolução Francesa. Fases do processo revolucionário. Abril de 1789, nós vamos ter aqui a convocação dos Estados Gerais. Era uma convocação bem esporádica, que acontecia em tempos de crise, de acordo com o desejo do rei. Se o rei quisesse, ele poderia convocar esses Estados Gerais. Só que antes, isso era uma coisa que era considerada apenas para inglês ver, apenas de faz de conta, porque o clero e a nobreza estavam unidos contra o terceiro estado. Esses 2% da população estavam unidos contra os 80% da população e conseguiam dominá-los. Só que agora existia uma coisa que poderia fazer tudo isso mudar, que era o iluminismo. O iluminismo estava fazendo esses 80% pensar, né? Então olha só, clero e nobreza votavam juntos nesses estados gerais sobre qualquer assunto, sobre qualquer coisa que eles quisessem mudar, tinha que passar pelo voto. E esse voto aí juntava primeiro estado, segundo estado e o terceiro estado com apenas um voto. Então dava 2-1 sempre. Então o rei fazia essa convocação e ele podia ter tido outra atitude, ele podia ter tido pulso e poderia ter dividido aqueles impostos. Eles iam continuar ainda no poder, eles iam continuar governando. O terceiro estado poderia aceitar se achasse que era justo, né? Mas não, eles não quiseram abrir mão de nada dos seus direitos. Eles tinham aqueles direitos abusivos, direitos que segundo eles era concedido por Deus, né? Olha só, não aceitando o voto por estado, o terceiro estado retira-se da reunião e decide reunir-se separadamente. Conforme eu falei, eram 2 votos. O impasse quanto à forma de votação, o voto por estado, o voto por cabeça. O terceiro estado queria o voto por cabeça, porque como eles eram 80% da população, eles tinham muito mais deputados. E ainda tinham deputados da nobreza, que apesar de eles serem nobres, eles não concordavam com a injustiça. Existe político bom? Existe político honesto? Sim. Esses deputados aqui, eles não concordavam com a situação da França, com a situação de exploração, e mesmo eles estando numa posição privilegiada, eles ajudavam o terceiro estado, iam votar junto com o terceiro estado. Por isso eles estavam querendo o voto por cabeça, porque eles tinham muito mais deputado do que os 2 estados junto, do que o primeiro e segundo estado. Então eles não aceitam esse voto por estado, porque ia dar sempre 2-1, conforme a gente já falou aqui. Ia dar sempre 2-1 e o terceiro estado ia sempre perder. Então eles não aceitaram, retiraram-se da reunião e se reuniram separadamente. Conforme eu já disse aqui, eles eram apoiados por deputados dissidentes da nobreza e do clero. O terceiro estado declara estar reunido em Assembleia Nacional. Os Estados Gerais. Aqui nós temos uma definição desses Estados Gerais que eu coloquei. Olha só, durante as primeiras reuniões, a principal reivindicação dos representantes do terceiro estado era a mudança no sistema de votação. Queriam que os votos fossem distribuídos individualmente entre os deputados e não mais por estado, conforme eu já falei antes. O impasse do voto durou mais de um mês, até que em 17 de junho de 1789, o terceiro estado, com a adesão dos membros liberais da nobreza e do clero, conforme eu disse, eram pessoas privilegiadas, mas abriram mão dos seus direitos para apoiar essa classe sofredora. Declarou-se em Assembleia Nacional com o objetivo de elaborar uma constituição para a França. Em 20 de junho de 1789, o rei Luís XVI ordenou o fechamento da sala de reuniões da Assembleia Nacional. Quis mostrar que quem mandava era ele. A situação que já estava ruim vai ficar bem pior. Diante disso, os deputados se dirigiram ao salão do jogo da Pela.
esse jogo da pela. Eles arremessavam a bola com as mãos ou com a ajuda de um taco, né, para poder jogar. Podemos dizer que ele é um ancestral do tênis, esse tipo de jogo aí. Próximo ao Palácio de Versalhes, onde juraram manter-se em assembleia até elaborarem uma constituição para a França. Então, eles estavam realmente decididos a mudar esse país e não queria mais que o rei fosse o centro do poder, que o rei tivesse todo o poder na mão, mas sim que houvesse uma constituição onde aqueles ideais que a gente já falou antes, igualdade, liberdade e fraternidade, pudesse estar presente nessa constituição. E agora nós vamos ter aqui, pessoal, em 14 de julho de 1789, uma coisa que eu gosto bastante, que foi a tomada de Bastilha. A França era uma grande potência, e o que simbolizava esse poder real e o poder do absolutismo era exatamente essa fortaleza aí. Ela nada mais era do que uma prisão arsenal. Era considerado por muitos aí como um grande depósito de pólvora e de armas, muito fortificada, e que dava tanto poder assim para esses 2% da população francesa. Então a população já cansada de sofrer, a população cansada de ser explorada, cansada de não ter os seus direitos atendidos, elas invadem, a população invade essa Bastilha aí. Sabiam, imaginavam que lá haveria muita resistência, mas conforme eu já disse antes, a França estava arruinada, ela estava muito sem dinheiro, muito endividada, e não havia mais tantas armas assim em Bastilha. Essa Bastilha aí, conforme eu disse, era uma prisão arsenal. Qualquer pessoa que desgostasse o rei, que o rei ficasse com raiva de alguém por qualquer motivo, né, não importa o motivo, não gostou, desconfiou, ele já mandava para a Bastilha. E a Bastilha tinha diferentes formas de castigo. A pessoa que desgostasse o rei pouco era colocado numa cela um pouco mais tranquila. Se desgostasse um pouquinho mais, se deixasse o rei um pouquinho mais furioso, ele ia aumentando os níveis de castigo até a pessoa que não tinha mais jeito era colocada nas masmorras, um local frio, sem iluminação. Como era uma prisão centenária, né, muito antiga, havia muitos ratos, e a pessoa que era colocada lá, ela ia morrer ou de pneumonia, ou de uma gripezinha, né, de uma febre, ou até mesmo comida viva por ratos. Essa era a Bastilha. Então a população da França se revolta, e nesse dia 14 de julho de 1789 eles invadem Bastilha, né? E ao entrar lá para libertar os presos políticos, estava preso porque tinha desagradado o rei, às vezes não tinha cometido nenhum outro crime, o que essas pessoas queriam era apenas liberdade, igualdade, fraternidade. Estavam lá por esses motivos. Eles queriam soltar essas pessoas, aqueles que ainda estivessem vivos, né? E também pegar armas, porque, conforme eu disse, era uma prisão arsenal. Mas não tinha tanta arma, não tinha tanta pólvora mais, porque eles haviam gastado muito na Guerra dos 7 Anos, onde saíram derrotados. Beleza? Depois da tomada de Bastilha, os revolucionários conseguem aí a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão defendia o direito à liberdade, o direito à propriedade, a igualdade de todos perante a lei, que hoje existe, é muito bem respeitada, né? Essa igualdade de todos perante a lei aí. As pessoas não tratam os outros com desigualdade, não trata mais assim, né? Ou será que trata? Os resultados da Revolução Francesa. Os efeitos dessa revolução de 1789 atingiram em pouco tempo todo o planeta. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade se consolidaram como princípios universais e inspiraram a luta pela independência e liberdade em diversos países. A Revolução Francesa contribuiu para a construção de sociedades mais democráticas, pautadas nos direitos humanos.